Eu pretendo, com a ajuda de Deus, concluir o capítulo 5. Eu vou ler até o 13, que é a primeira seção do capítulo. A gente vai fazendo a exposição e eu vou avançando na outra parte dos 7 versículos. Amém? Amém. Então eu vou ler só a primeira parte até o 13. Diz assim a palavra de Deus: todo aquele que crer que Jesus Cristo é nascido de Deus, todo aquele que crer que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Todo aquele que ama o que o gerou, ama também o que dele é nascido. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, se amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque o amor de Deus está nisto, que guardemos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são um peso. Por isto, pois todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem vence o mundo, senão aquele que crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Este é aquele que veio pela água, pelo sangue, isto é, Jesus Cristo, não só pela água, mas pela água e pelo sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, pois o Espírito é a verdade. Pois os que dão testemunho são 3: o Espírito, a água e o sangue. Os 3 concordam entre si. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é este: ele deu testemunho do seu Filho. Quem crê no Filho de Deus tem o testemunho em si mesmo. Quem não crê em Deus torna-o mentiroso, pois não crê no testemunho que Deus dá de seu Filho. E o testemunho é este: Deus nos deu vida eterna, e esta vida eterna está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Eu vos escrevo essas coisas a vós que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna. Até aqui. Fala conosco, Senhor, mais uma vez, através da tua santa palavra. Meu Deus, que em nome de Jesus a tua palavra ache um lugar em nossos corações nesta noite, porque precisamos ouvir a tua voz. Abençoe a cada ouvinte nesta noite, ó Pai, com a porção poderosa da tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Vamos falar nesta noite, como aqueles breves vídeos que faço com uma chamada para o culto, sobre a vitória que vence o mundo, que é a nossa fé, e sobre pecado que é para a morte e pecado que não é para a morte, que está na segunda seção do capítulo 5. Mas vamos falar agora da fé em Jesus Cristo. João usa muito o termo sabemos, e só no livro, na primeira carta, ele vai falar isso no mínimo 30 vezes, no capítulo 5, 8 vezes, porque ele discute com um grupo que sabia demais, que pensavam que sabia demais, que estava infiltrado nas igrejas, e tentando perverter todo o ensino bíblico. Eram os gnósticos. Eu já falei para vocês, gnósticos vem de gnoses, de conhecimento, certo? Então eles eram gnósticos, eles tinham uma filosofia, eles não acreditavam nem na divindade de Jesus, nem na humanidade de Jesus. Eles não acreditavam assim como os nossos colegas que professam a fé, chamada Testemunha de Jeová, que negam a divindade de Jesus Cristo, que ele foi apenas um homem enviado por Deus para uma obra. Os gnósticos acreditavam que Deus enviou, que Jesus só teve uma missão quando nasceu, no ato do batismo. Ali foi a primeira ação, foi o ato do batismo, quando houve a voz, e no momento da crucificação, que Deus abandona, sai de Jesus, e ele não passa de um réis mortal. Esse era o pensamento gnóstico, não muito diferente dos Testemunhas de Jeová, que é uma seita que combatemos muito, que eles não acreditam na divindade de Cristo. E um dos piores pecados é esse, não crer
na divindade de Jesus Cristo. Eles não criam de forma alguma. João vai debater isso o tempo inteiro. Quem crê no Filho de Deus, quem crê que Jesus é o Filho de Deus, tem a vida eterna. Quem crê no Filho de Deus, ao menos pela água e pelo sangue. Então, João vai debatendo e vai dando provas contundentes à sua igreja, aos seus ouvintes, às igrejas a qual ele escreve. Não tem aqui um destinatário específico, mas é justamente para isso, para alicerçar a fé dos irmãos, para fortalecer os irmãos, assim como vocês estão aqui nesta noite, ouvindo mais uma vez aquilo que já está escrito, que outrora vocês já leram, outros momentos vocês já leram. Então, por que ouvir de novo? Porque isso vai alicerçando, vai fortalecendo a nossa fé. Eles falavam muitos de temas que eram comuns aos irmãos, e uma das coisas que eles mais escreveram, tanto Pedro, quanto João, quanto Tiago, quanto Paulo, Judas, para que os irmãos batalhassem pela fé, para que eles não perdessem a fé, porque facilmente um ensino novo, uma doutrina nova, algum tipo de ensino com um pouco mais de novidade, mudaria todo o pensamento a respeito da doutrina bíblica, a respeito do conhecimento de Deus, a respeito do que é realmente a vontade de Deus. Porque hoje os ensinos que chamam de doutrina, de Bíblia, não tem nada, nem de bíblico, não passam de ensinos e estudos de conveniência, só coisas que na verdade vão atender às nossas demandas como seres humanos, as nossas necessidades físicas, os nossos desejos de conquistar. Na verdade, não podemos esquecer que somos cidadãos do céu, que a nossa pátria não é neste mundo, que a nossa pátria é celestial, que devemos prosseguir para o alvo e olhando para o alto, em busca do prêmio da nossa soberana vocação. Afinal de contas, irmãos, tudo isso vai passar, tudo isso vai ficar. Tudo que lutamos e batalhamos com a ajuda de Deus para conseguir, ainda que tenha sido Deus que te deu, ainda que tenha sido Deus que deu o teu carro, ainda que seja Deus que deu a tua casa, ainda que seja Deus que deu o teu emprego, ainda que seja Deus que deu tudo que você tem hoje, eu não tenho uma notícia muito boa para você: tudo isso vai ficar. Você não vai levar nada. Mas aproveite enquanto Deus tem te dado. Louve a Deus por isso. Mas saiba que quando a trombeta soar, você escolhe. Ou você fica agarrado com os bens da terra, ou você está com o olho focado, os olhos espirituais, na sua pátria celestial. Há uma garantia lá: o ladrão não mina, a traça não come, o ladrão não rouba. Tudo que Deus tem preparado para nós naquele grande dia e naquele lugar. E são muitas bênçãos, promessa de Deus e do próprio Senhor Jesus e da sua santa palavra, que aquilo que o olho não viu e com os ouvidos não se ouviram e jamais penetrou no coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então será dia de grande surpresa. Amém? Amém. Mas quem olhar para a terra, que fica arraigado nas coisas da terra, será grande a sua decepção. E é isso que João quer combater. João quer combater o ensino materialista, o ensino que na verdade tornava Cristo apenas como um homem, mas não um homem, Deus homem, como um cidadão comum. Essa é a verdade. Jesus era um cidadão comum, uma pessoa que teve uma missão específica, ou um missionário, como os muçulmanos o têm, como pelo menos uma pessoa, um profeta, um Messias que veio com uma missão e resolveu o que tinha que resolver. Mas será que muitos de nós vão ter alguns pontos de certa forma conflitantes que vai nos colocar à prova se de fato somos de Deus, se de fato somos nascidos de Deus? Por exemplo, vou começar. Eu creio no Filho de Deus, eu creio que Jesus é o Filho de Deus, amém? Mas eu faço a sua vontade? Eu guardo os seus mandamentos? Ok, se não guarda, tu não crê. Você pode falar de uma coisa que você não acredita. Você pode falar algo sem acreditar naquilo.
Por exemplo, temos muitos vendedores, muitos programas, muitas propagandas de marketing. Às vezes quem está fazendo o comercial não adquire aquele produto. Ele está fazendo porque ganhou para representar aquela marca. E às vezes você não usa. É marketing, propaganda. E muitos marqueteiros evangélicos serão desmascarados no dia do juízo. Que viveu a vida inteira dentro de igrejas evangélicas, fazendo marketing do nome de Jesus, mas nunca creu que ele era o Filho de Deus. Mas isso é uma coisa que só quem tem como pesar é você e Deus. Isso é uma coisa que só quem pode, e na verdade só saberemos quem foi marqueteiro e quem foi cristão no dia do juízo. No dia do juízo para todos, mas para si, cada um sabe como tem andado, como tem seguido e como tem vivido a sua vida cristã diante de Deus. E é isso que João confronta, porque as cartas de João, elas, além de serem confrontativas, e João, que é chamado o apóstolo do amor, e vocês veem, e quantas vezes ele fala de amor, ele fala desde o primeiro capítulo do amor, mas ele fala de um amor que é o amor de Deus, e que esse amor tem que ser canalizado para os irmãos, senão é mentira. Ele fala filhinhos, amados, demonstrando muito amor. Sem dúvidas, um dos apóstolos que mais falou de amor. Acredito que nem Paulo, em suas 3 epístolas, deve ter falado tanto de amor quanto João em poucas cartas, em cartas tão pequenas. Vimos na quarta-feira passada que só em 14 versículos ele fala de amor, amados, 29 vezes. Então, irmãos, o Evangelho, a palavra de Deus, e foi a missão de Jesus, dos seus discípulos, dos apóstolos, de trazer uma mensagem de salvação. Essa mensagem, ela tem que ser confrontativa com a nossa realidade. Ela tem que transformar o nosso ser e nos fazer uma nova criatura. Como posso crer na mensagem? Como posso fazer parte da igreja com a minha mesma maneira de pensar e de viver de quando eu não era cristão? Isso prova que de fato transformação não houve regeneração, além do que a Bíblia diz, que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Lembre-se, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo, porque Cristo opera, Deus opera em nós a obra da regeneração através do seu Filho Jesus Cristo, quando cremos. E para tudo isso, o que precisamos fazer? João explica: crer. Sabemos, conhecemos, testificamos, apalpamos o verbo da vida, conversamos com Ele, estávamos com Ele. E é impossível, irmãos, falar com esse Jesus. É impossível ouvir a sua voz. É impossível sentir a sua doce presença. É impossível entender que Ele está neste lugar. É impossível crer. Não é impossível, mas se torna difícil para alguns que não abrem ou não querem abrir o seu coração para que Jesus de fato possa entrar e transformar a sua vida. E no evangelismo usamos aquele versículo: eis que estou à porta e bato. Para um ímpio, um pobre, pecador, apressado para ir para o trabalho, com a mochila nas costas, fone nos ouvidos, paramos muitas vezes e dizemos: olha, eis que estou à porta e bato. Se você abrir se você ouvir a minha voz e abrir o seu coração, entrarei, cearei com Ele e farei morada, ali em Apocalipse 3:20. Quando na verdade Jesus estava do lado de fora da igreja de Laodiceia. Na verdade, Ele estava do lado de fora daquela igreja, querendo entrar, e a igreja cultuando, fazendo festa, e Ele estava do lado de fora, dizendo: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entro, eu saio com Ele, Ele comigo. E quem é a igreja hoje? Quem é a morada do Espírito Santo? Eu e você.
Ele quer morar, quer habitar dentro de nós. Jesus quer conversar comigo, contigo. Ele quer que você tenha, e eu não digo, me refiro a fanatismo, nem a alucinações emocionais, mas Jesus é uma pessoa. Eu preciso entender isso. Eu preciso entender que o Espírito Santo é uma pessoa. Eu preciso entender que Deus é um Espírito, mas Ele é um Espírito pessoal que quer se relacionar com o homem através do seu Filho, através do seu Espírito. E é triste quando nem o próprio Espírito testifica em nós alguma coisa acerca de Deus. É muito triste quando vivemos aleatório a pessoa de Deus, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Deus é uno e triuno. Quem tem um Pai tem um Filho, quem tem um Filho tem um Espírito. Quem não tem um não tem nenhum. Quem tem um tem todos. E por quê? Achamos um texto em que João está combatendo os gnósticos, e muitas vezes, mesmo que inconsciente ou de forma inocente, a partir de hoje, tu não serás mais filho de Deus. João disse, existem tantos benefícios na Bíblia, e eu vou me referir só a estes, do texto que eu li, vou me limitar na exposição apenas desses versículos, para falar dos benefícios, dos beneplácitos que alcançaremos de Deus, só por crer no Filho de Deus, e só por crer que Jesus é o Filho de Deus. Presta atenção, eu vou ter benefícios espirituais por crer no Filho de Deus, né? E que Jesus realmente é o Filho de Deus. E por que não experimentamos tantas coisas como essa se cremos? A Bíblia é falha? Ou eu sou falho? Eu creio na inerrância e na infalibilidade das Escrituras. Ela é inerrante e ela é infalível. E João vai dizer, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. Só basta crer. Não tem uma exigência do que fazer. E depois que crê, você tem que se circuncidar o 8º dia. E depois que crê, agora tu tem que andar com a blusa com a manga até aqui. E depois que crê, você só vai ter que andar engravatado. E depois que crê, não tem essas exigências na Bíblia. Jesus não deixou, e nem os apóstolos, até Paulo, quando orienta Timóteo, orienta Tito, nem Jesus. Qual seria a indumentária do presbítero, do diácono, do pastor, do membro? Mas o seu Espírito testifica em nós aquilo que é de Deus. E se cremos que Jesus é o Filho de Deus, somos nascidos de Deus e pronto. É o que precisamos para ser salvo. Não é tão difícil. Eu já disse isso em certa ocasião e vou repetir. Enquanto muitas religiões ou muitos falsos evangelhos, como os que perseguiam as igrejas primitivas, pregam que você tem que fazer para ser salvo, tem que fazer para ser salvo, você não precisa fazer, não precisa ter esforço nenhum, é só deixar de fazer. Eu creio, e a partir do momento que eu creio, isso vai exigir de mim só uma coisa: não fazer nada, renunciar os meus desejos, abrir mão. É você poder fazer e não fazer. Abrir mão é mesmo tendo o direito, você abre mão. Mas como crer no Filho de Deus, cumprindo todos os meus desejos? Como crer no Filho de Deus, sem pagar o preço da renúncia? Porque a renúncia não é algo que você tem que fazer, é algo que simplesmente você tem que tirar as mãos, não fazer. Não fazer. E Pedro entra em crise. Mestre, Marcos 10, 28. Temos deixado tudo e te seguimos, o que ganharemos em troca? Pedro largou a pescaria, largou a sociedade com Zebedeu. Tiago e João deixaram o pai também, abandonaram,
deixaram uma rede de peixe na beira do mar, ali na pesca maravilhosa em Lucas 5, e Pedro vê o jovem rico virar as costas, porque tinha que vender suas riquezas e ir embora. E aí Pedro: Senhor, largamos tudo e te seguimos, o que ganharemos em troca? Jesus disse: não há ninguém que tenha deixado pai, mãe, filhos, filhas, fazenda, propriedades ou qualquer outra coisa que não receba em tribulação nesta vida como 100 vezes mais na vida eterna. Não temos nada, não tem nada que venhamos nos abdicar nesta terra por Cristo que não ganharemos 100 vezes mais na glória com Cristo. Isso é promessa de Jesus. Isso não é campanha de prosperidade não, mas é abrir mão aqui para ganhar 100 vezes mais lá. E crer no Filho de Deus é isso, é saber. Se só crer, já é nascido de Deus, então não tem muita dificuldade. Quando eu creio que Jesus é o Cristo, porque as pessoas creem em Jesus de muitas maneiras. Creem nele como um amigo, né? Jesus é meu amigo, porque o amigo você confidencia tudo, ele não faz nada, ele não te condena, ele não te acusa, ele não te julga, só diz: é amigo. Foi? Quem tem amigo aqui para desabafar sabe como é. O amigo, por que amigo? Porque ele não te condena, porque ele não te julga, porque ele não, muitas vezes não fala realmente o que você precisa ouvir, porque é teu amigo, não quer te ferir. Então as pessoas têm mais um Jesus amigo. É aquele que sabe de tudo e não faz nada. Sabe para onde eu vou, eu até conto para ele onde eu vou. Ele sabe para onde eu vou, sabe o que eu faço, mas ele não faz nada, porque ele é meu amigo. Mas aqui está dizendo aquele que crê que Jesus é o Cristo. Então, crer que Jesus é Jesus, muitos creem. Jesus é um nome comum, Yeshua é o mesmo que José, que Josué. Jesus é um nome comum. Muitas pessoas tinham o nome de Jesus. Mas o Cristo quer dizer o ungido de Deus. Cristo quer dizer isso. Cristo não é o sobrenome de Jesus. Cristo é um título. Jesus, o Cristo. Jesus, o ungido. Porque quando eu creio que ele foi ungido por Deus para uma missão específica, é diferente. Olha o texto. Erro de semântica, às vezes a gente não é só crer em Jesus, é que Jesus é o Cristo. Está aí na sua Bíblia, olha aí. Crê em Jesus, o amigo, o advogado fiel. Todo mundo crê em Jesus e personaliza a pessoa de Jesus à sua necessidade. E o nome de Jesus, a pessoa de Jesus, virou um objeto de mercado para os marqueteiros gospels. Mas Jesus é o Cristo. Jesus é o Filho de Deus, que virá com poder e grande glória. Será Ele que estará sentado no grande trono branco, e que todo o céu, a terra, o mar, todo mundo se prostrará diante dele. E aí, nesse Jesus você crê? Amém? Amém. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus. Se amamos a Deus, guardamos os seus mandamentos. Está aí. Se você não guarda, você não ama coisa nenhuma. Pastor, com que autoridade você diz isso? Com a autoridade de Deus. Vamos ler de novo o verso 2. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus. Se amamos, que amamos os filhos de Deus. Se amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque o amor de Deus está nisto, em guardarmos os seus mandamentos. E os seus mandamentos para nós não são um peso. Pararam de pregar doutrina. Pararam de falar doutrinas bíblicas, porque os mandamentos são pesados. E tem que ter uma maneira mais light de apresentar tudo isso.
para que não fique pesaroso para a igreja, para que não fique pesado para os ouvintes. Senão na próxima quarta a audiência vai ser menor. Os mandamentos que é para a vida começam a ser para a morte, porque começa a ser pesaroso. Pesaroso para quem? Para quem não quer abandoná-los. Mas no mínimo para quem tem um pouco de força de vontade, é o suficiente para que Deus lhe dê graça, lhe dê força e faça obra na sua vida. Os mandamentos do Senhor não são um peso, mas existem muitos mandamentos. Jesus diz no Evangelho de João, capítulo 16: nisso meu Pai saberão quem me ama e quem não me ama. O meu Pai, quando olha, Jesus disse isso, o meu Pai, quando olha, Ele sabe quem me ama. Quem guarda os meus mandamentos, e quem guarda os meus mandamentos pedirá o que quiser. Sabe o que é o que quiser? Não é o que Deus quiser, não. Jesus disse que quem guarda os seus mandamentos pedirá o que quiser, e o Senhor lhe dará. E Deus vai dar, porque Deus vai ver nesse coração o amor de Jesus que guarda os seus mandamentos. Ei, você ama Jesus? Você guarda os mandamentos do Senhor? Você luta para obedecer os mandamentos do Senhor? Continue orando, continue pedindo, continue clamando, e no momento certo Deus vai te responder, vai entrar com providência na tua vida, porque vê que você ama Jesus Cristo, o Filho de Deus. A maior prova de amor é essa: guardar os seus mandamentos. No mínimo, é o temor de guardar os seus mandamentos. Cuidado, precisamos ter muito cuidado para não cairmos na tentação de só falar, só saber e não guardar. E aí o Senhor não vai encontrar amor em nossos corações. Exigimos tanto o amor de Deus, o amor de Deus incondicional, que parece ser maior do que qualquer atributo seu, mas nunca mensuramos o nosso amor para com Deus. E o meu amor? E o seu amor? Como é que está? O amor de Deus é grande. E o seu? E o meu? Como eu vou saber isso, pastor? Amor é algo abstrato. Guarda os mandamentos. Se você guarda, além de amar a Deus, você é um amado e uma amada de Deus. Amém? Então se alegre. Então fique feliz, porque essa palavra é toda para você. Amém? Pois todo que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Todo que é nascido de Deus vence o mundo. Não tem como o nascido de Deus não vencer o mundo. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Promessa do Senhor. Seria difícil, mas Ele não disse que perderíamos. Ele disse que venceríamos. Se eu venci, vocês vencerão. Isso que Ele quis dizer. Foi difícil para mim, mas Jesus não passou nenhuma prova terrena como Deus. Ele passou como homem. Jesus Cristo, o homem, levou sobre si, foi aflito, foi tentado, mas não pecou. E Ele sabia que seria difícil, mas Ele disse: eu venci o mundo, tenha um bom ânimo. Ele venceu o mundo contra o pecado. Ele venceu o mundo pisando na cabeça de Satanás. Ele já é derrotado. Satanás já é falido. Então tudo que ele faz é um mero ato desesperado de quem já não tem mais o que fazer e do que não tem mais nada a perder, porque a sua cabeça já foi pisada por Jesus Cristo na cruz. Só basta chegar aquele grande dia em que ele será lançado no lago de fogo, como diz o Apocalipse. Quando isso, ele e suas legiões estão cirandando aí nos bairros, nas ruas, nos becos, nas regiões celestiais, buscando a quem possa tragar. E a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Essa é a vitória que vence o mundo. Queremos tantas respostas. Campanha da chave da vitória.
7 chaves que abrem o céu, né? Tantas campanhas de fé, tantas campanhas de milagres. Quinta-feira da maravilha, sexta da restauração, sábado do milagre. Deus está numa agenda e Ele tem que cumprir aquela agenda. Deus jamais será acorrentado entre 4 paredes, e nem tampouco na pretensão e no desejo do homem. Mas você quer ter vitória? Quer ter vitória nas lutas? Quer ter vitória contra a enfermidade? Quer ter vitória contra o pecado? Você só precisa de fé. E se você tiver uma fagulha de fé, você conseguirá certamente vencer. E vencer o mundo é vencer as tentações, é vencer os caprichos, é vencer os desejos e as apelações do mundo. E só conseguimos vencer isso com a nossa fé. Afinal de contas, sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, se eu me aproximo de Deus sem crer que eu receberei galardão por me aproximar dEle, eu já não tenho fé. E a alma do Senhor não tem prazer naqueles que retrocedem. E quantos recuam? Quantos no momento difícil, quando a enfermidade parece grande, quando os problemas parecem grandes, quando as lutas se multiplicam, recuam. E a Bíblia diz que a alma do Senhor não tem prazer naqueles que retrocedem. E aí não tem como não lembrar de Davi, que diante de um gigante, Golias, ele diz: tu vem contra mim com escudo, espada, mas eu vou contra ti em nome do Senhor. E com apenas uma pedra ele derrubou o gigante, porque ele foi com o nome do Senhor. Então, seja qual for a luta que você está passando, e todos os desafios, afinal de contas, Jesus disse que veio para os doentes, porque os sãos não precisam de médicos. Se aqui estamos, é porque precisamos do refrigério contínuo do Senhor e do seu bálsamo em nossas feridas, constantemente, diariamente. Amém? Amém. Você só precisa ir no nome do Senhor contra essa enfermidade. Você só precisa ir no nome do Senhor contra essa luta. Você só precisa ir com o nome do Senhor contra qualquer dificuldade que pareia em você. Porque a vitória que vence o mundo é a nossa fé no Filho de Deus. Amém. Se ele venceu Satanás, pisou na cabeça da serpente, ao terceiro dia venceu a morte, qual será o problema meu e teu que Jesus não possa vencer? Amém? Amém. Quem vence o mundo? Olha a resposta. Olha o verso 5. Quem vence o mundo? Senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Para vencer o mundo, aí está. É só crer que Jesus é o Filho de Deus e você já venceu o mundo. Então, por mais que a sua vida esteja difícil, por mais que as lutas tenham parecido incessantes na sua vida, creia, se você crê no Filho de Deus, você já venceu até o mundo. E isso deveria ser uma palavra para encher o nosso coração de alegria. Este é aquele que veio pela água, pelo sangue, isto é, Jesus Cristo. E ele continua altamente cristocêntrico, colocando Jesus no centro de tudo, o Jesus, o Cristo. Jesus o ungido. Jesus, aquele que foi ungido para uma missão específica. Ele conclui, ele não só fala Jesus, nosso Senhor, ele fala Jesus Cristo, Jesus Cristo. Ele completa sempre com essa unção de Jesus em sua vida. Então ele diz: este é aquele que veio pela água, pelo sangue, isto é, Jesus Cristo. Não só pela água, mas pela água e pelo sangue. Pela água, alguns teólogos vão divergir um pouco sobre isso, mas o mais próximo dessa interpretação é que pela água foi pelo batismo, pelo sangue, a sua morte na cruz. Pela água, o seu nascimento,
As mães sabem, na placenta, água com sangue. Jesus foi ferido do lado e saiu água e sangue junto. Representa o nascimento, a vida do Messias e a morte do ungido. Água e sangue. E é o Espírito que dá testemunho, pois o Espírito é a verdade. Pois os que dão testemunho são três: o Espírito, a água e o sangue. Os três concordam entre si. Tem concordância, porque o Espírito faz com que acreditemos, testifica as verdades de Deus em nós, testifica a presença de Deus neste lugar, testifica que Jesus é meu amigo, que Jesus é uma pessoa, que Jesus é o meu Deus, que Jesus é o meu Senhor. Testifica que quando eu estou na minha casa, Ele é uma pessoa que está comigo. Testifica que quando eu estou no meu trabalho, no trânsito, no metrô, no ônibus, Ele está comigo. O lugar pode ser mais espremido que seja, mais tumultuado, pode estar tocando pagode, funk, axé ao mesmo tempo. E se eu tiver que passar por ali, por aquele caminho, Ele vai estar comigo, porque Ele é uma pessoa, Ele não me deixa. Ele disse: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E Davi, um rei messiânico, sabia disso, quando ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Para Davi, Deus era uma pessoa. Para Moisés, Deus era uma pessoa. Para Elias, Deus era uma pessoa. Quando aquela mulher, a sunamita, vem até Eliseu, dizendo: olha, eu te pedi algum filho, tu me deu, e agora morreu. Eliseu tinha mandado o seu moço, quando viu aquela mulher vindo à distância, e falou: pergunta para ela se vai tudo bem com ela, com o esposo, com o filho dela. E o moço do profeta vai e pergunta àquela mulher, e ela diz: olha, está tudo bem, vai tudo bem, mas ela queria falar com o profeta. Quando ela chega diante do profeta Eliseu, ela diz: eu pedi algum filho para que Deus me desse, depois tomasse, matasse o meu filho. Depois Eliseu vai ressuscitar. Deus, através do profeta, vai ressuscitar o menino. Mas a questão não é essa. A questão é que para Eliseu, Deus era uma pessoa, mas um amigo tão íntimo, que ele diz assim: o Senhor não me revelou a angústia dessa mulher. Eu estava falando com o Senhor agora, eu estava conversando com Deus, mas Ele ocultou de mim. Ele não me contou esse segredo. Eliseu, ele não ficou frustrado porque a criança morreu, ele não ficou frustrado porque a mãe estava indignada, mas ele ficou frustrado porque Deus não lhe contou. Homens que ficaram tristes porque Deus não revelou, homens que ficaram tristes porque em algum momento Deus não disse, porque Deus, para eles, era uma pessoa, um amigo íntimo. Eles falavam com Deus a qualquer hora e a qualquer momento. Essa geração precisa de ritual, precisa parar barulho, precisa parar a criança de chorar, precisa ter um intervalo, precisa terminar de estudar para a prova, precisa chegar no trabalho, precisa parar de cozinhar, precisa de tudo para falar com Deus. E Jesus é uma pessoa, é o Espírito pessoal de Deus. Pense sobre isso. Recebemos o testemunho dos homens. O testemunho de Deus é esse: Ele deu o testemunho do seu Filho. Quem crê no Filho de Deus tem um testemunho em si mesmo. Quem não crê em Deus torna-o mentiroso, pois não crê no testemunho que Deus dá de seu Filho. Então quem não crê em Jesus, ele não é só mentiroso, ele chama Deus de mentiroso. É a Bíblia quem diz. Ele está chamando Deus de mentiroso, porque não crê que realmente Deus enviou o seu Filho. Então se eu chego para mim: você quer em Jesus, no Filho de Deus? Não creio. Está chamando Deus de mentiroso, porque o que Deus fez foi verdadeiro. Ele mandou o seu Filho para morrer por nós. Então, não só ser mentiroso, mas torna Deus mentiroso. E o testemunho é esse: que Deus nos deu vida eterna, e essa vida eterna está em seu Filho. Não tem como ter vida eterna sem o Filho de Deus.
Quem tem um filho tem a vida. Quem não tem um filho não tem a vida. É simples assim. Eu vos escrevo essas coisas, olha o verso 13. A vós os que crerdes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna. Quem crê tem a vida eterna. Quem não crê nem vida tem. Que dirás eterna? Receberemos um bônus, né? A vida para sempre. E quem não crê, irmãos, nem vida tem. Espiritualmente, continua morto em seus delitos e pecados. Deus olha e vê um defunto, uma pessoa que não quis ter Jesus na sua vida para que tenha vida e vida eterna. Então ele não passa de um defunto ambulante, ele continua morto. Como vários nossos santos. Ou vocês pensam que foi um cemitério real que Deus leva Ezequiel? Vocês pensam que Deus levou Ezequiel num campo de batalha cheio de ossos? Ou foi Israel andando no mercado, na padaria, nas sinagogas, que Deus pega o profeta em espírito e diz: filho do homem, os ossos estavam sequíssimos, não tinha vida, não tinha espírito, não tinha nada. Porventura poderão viver esses ossos? Ezequiel, tão íntimo de Deus, já podia dizer: Senhor, eu creio em ti que pode. Pensa que Ezequiel é bobo? Amava um professor meu do seminário, que ele amava falar desse texto. Ele olha e diz: Senhor, tu sabes, isso aí não é assunto meu não, o que o Senhor mandar fazer eu faço. Deus diz: então profetiza. Mas pensando que Ezequiel vai meter mão em cumbuca? Ah, Deus pode. Ele não sabia se era para continuar morto, né? Se o pecado era para a morte ou não. Aí ele diz: eu vou rogar sem saber. Ele: Senhor, tu sabes. Aí Deus diz: então profetiza. Aí ele profetiza, o exército fica todo de pé, bonito, bem formado. Mas Deus fala para Ezequiel: ainda falta uma coisa, falta o meu espírito. Sem o Espírito de Deus não há vida. Pode estar fardado, pode estar bem formado, pode estar marchando, pode estar bem apresentado, mas sem o Espírito está morto. Tem que ter um Espírito para ter vida. Sem o Espírito está morto. Está marchando, está alinhado, está fardado, mas está morto. Mas Ezequiel não sabia disso. Ezequiel não tinha como mensurar isso. Mas Deus sabia. Profetiza, filho do homem, que aí o meu Espírito vai entrar neles e eles vão ver o que é vida de verdade. Eles vão viver. Vamos avançar. Verso 14. Essa confiança que temos nele: se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Sabemos que ele nos ouve em tudo o que pedimos. Sabemos que já alcançamos o que temos pedido. 16. Vamos gastar os minutinhos finais disso. Se alguém vir o seu irmão cometer um pecado que não é para a morte, pedirá e Deus dará vida ao que cometeu o pecado. Este é o dos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por esse digo que não olhem. Há pecado para a morte. Há pecado que não é para a morte. A Bíblia diz que aquele que vive pecando não é de Deus. Foi pensado sobre a blasfêmia do Espírito Santo, o pecado para a morte, aquele que não tem jeito. Mas tem um pecado que não tem jeito. Sabe qual? Aquele que a pessoa não consegue deixar. Aquele que a pessoa não consegue largar. Aquele que a pessoa não consegue se separar dele. É pecado para a morte. Porque todo pecado é desobediência e rebelião contra Deus. Mas a Bíblia, o próprio João vai dizer que quem diz que não tem pecado já cometeu pecado. Mas qual seria então o pecado que não é para a morte? Aquela alma aflita. Primeiro temos um poder de Deus em nossas vidas, que é a intercessão. Deus ia destruir o povo. Moisés entra e diz: risca o meu nome do livro da vida, mas não mata esse povo. Aí Deus diz: tá bom, Moisés, eu não vou destruir não, eu vou com o povo. A nossa oração tem poder sim de salvar vidas.
As nossas orações têm poder sim de salvar o moribundo no pecado. As nossas orações têm sim, porque elas são direcionadas a Deus. E é o nosso Deus que é poderoso. Samuel diz para Israel: ai de mim pecar contra Deus, se não orar por vós. Sacerdote, se tem alguém que tem maior obrigação de orar por todos vocês, é o pastor. Mas há pecados que são para a morte. E aí, de tanto rogar pelo relaxado Saul, que pecava deliberadamente, pecado consciente, pecado calculado e maquinado, quando Samuel vai ajoelhar e orar de novo, Deus levanta. Não ora mais por Samuel, porque eu já rasguei o trono dele. Ele não é mais trono de Israel, mas ainda está sentado no trono. Mas para Deus ele não era mais rei, mas ainda estava sentado no trono. Davi levou 40 anos para sentar, mas para Deus ele não era mais rei, coisa nenhuma. Meu Deus. Pecado deliberado, pecado maquinado, mente cauterizada. Isso não quer dizer que não devemos orar. A igreja, Dr. Hernandes Dias Lopes vai bem dizer sobre isso. A igreja é um lugar de cura, é lugar de restauração, é lugar de regeneração, é lugar daqueles que estão querendo se reerguer, é lugar daqueles que querem sim encontrar o favor de Deus. Devemos orar por esses, devemos orar por todos os enfermos, devemos orar quando ver algum irmão em pecado, devemos orar, porque a igreja é lugar de acolher, não de julgar. A igreja é lugar de abraçar, não de acusar. Verdade. É verdade. Mas não podemos cair no erro da igreja, duas das 7 igrejas, de ser tolerante ao pecado, nem de ser tolerante ao pecador, como a igreja de Corinto, que Paulo clama e diz: eu fiquei sabendo pelos da família de Clói que é um pecado sem precedentes no meio de vós, a ponto de haver um incesto na igreja, vocês sabendo e não fazem nada. Entrega o indivíduo pelo menos a Satanás, para que sua carne seja dilacerada e ele seja salvo meio que pelo fogo. Não tinha jeito, não ia abandonar, estava com a madrasta. Não se sabe se o pai era vivo ou morto, mas ele estava ali cometendo um incesto. E Paulo diz: tem que entregar pelo menos o cara a Satanás, para que a sua carne seja dilacerada. Por quê? Por ele. E Deus salva a sua alma meio que pelo fogo, para que pelo menos no momento que ele está sendo dilacerado, haja um arrependimento nele naquele momento e ele seja salvo. Porque tem vida, está ali respirando, está com saúde, não tem arrependimento. Você pega no ombro, sacode, não tem arrependimento, não tem remorso, mente cauterizada. Só resta ser salvo pelo fogo. Para pelo menos, Paulo diz, meio que pelo fogo. Não diz que devemos ser tolerantes. Ou a gente ora, a gente roga para que Deus cure o pecador, tire-o daquela enfermidade, daquele pecado, ou nem ore, porque já é pecado para a morte. É o pecado da conveniência, da tolerância, da consciência, cometido por uns, tolerados por outros. Não sou eu que estou fazendo, não sou eu que estou pecando, eu tolero. E aí caiu o erro da igreja, uma das 7 da Ásia Menor, que tolera o espírito de Jezabel dentro da igreja. Fazia tudo direito, tudo perfeito, tudo direitinho, mas tolerava o espírito de Jezabel no meio da igreja. E quem é o espírito de Jezabel, irmãos? Vocês não sabem quem é Geisa? Vocês viram a novela? Quem foi Geisa? Jezabel.
pecados para a morte, pecados que não são para a morte. Como eu vou saber? O pecador está arrependido, está quebrantado, quer ser curado, quer ajuda? Vamos rogar, vamos orar, e Deus vai dar vitalidade ao pecador, vai colocar ele de pé, porque o justo pode cair 7 vezes, mas o Senhor levanta de todas. Mas há pecado que é para a morte, e por isso eu digo que não ore. O que João quer dizer? Essa distância já não é mais da tua alçada, irmão. Tem coisas que já não chega nem a ser mais da alçada do pastor, nem dos irmãos. É com Deus e o pecador. É isso o não rogar. O não rogar é deixa com Deus. Mas não é fazer aquela oração, eu entrego na mão de Deus. Já orei para Deus preparar e levar. Não, você não tem que orar nem para Deus preparar para nada. Porque tem gente que pensa que tem um poder de empacotar a pessoa e só dizer o dia que Deus pode matar e levar. Tem mulheres que falam isso do próprio marido. Ah, pastor, já não tem mais jeito, agora é só Deus preparar e levar. Quem é você para falar isso? Cuidado para Deus não preparar você. Não é nem para você orar para Deus preparar coisa nenhuma. Você não tem nem que rogar. É fazer igual Ezequiel. Dizer, Senhor, tu sabes. Tu sabes. É simples. Mas a pessoa que entrar na frente de Deus e dizer até o que Deus tem que fazer, é com ele e Deus. É isso não rogar. Não ore. Deixa que Deus resolve. Mas enquanto houver força, às vezes pode não haver força, mas enquanto houver um desejo, enquanto houver... Porque, irmãos, a maior marca de um arrependido é a tristeza. O pecado, ele gera tristeza. Em nós cristãos que, de vez em quando, ou rotinamente, como a Bíblia diz, quem não tem pecado já pecou, mas nós aqui, quando pecamos, quando falamos algo que não devia ter falado, quando agimos como não deveríamos agir, já reparou qual é a primeira sensação que dá? Dá um dissabor, dá uma tristeza, dá um entristecimento, você fica doido para encontrar aquela pessoa e resolver algo aquilo, fica um peso, você fica triste, você perde um pouco da alegria. Mas eis o pecador sem vergonha. A mente está cauterizada e não sente nada. Até as lágrimas descem, mas é de crocodilo. Mas o arrependido não. Nós cristãos que temos o Espírito Santo quando pecamos, irmãos. Quando eu digo algo que eu não deveria ter dito. Quando eu falei de uma maneira que não deveria ter falado. Ou fiz algo que não deveria ter feito. Olha, irmãos, vem logo uma tristeza, porque é natural, tem que vir. É verdade. Porque se não vir, não vai pedir perdão, não vai... Lembra de Pedro? O que Pedro sentiu? Pedro sentiu uma tristeza tão grande por ter negado a Cristo. Pedro ficou tão contristado que ele não se achou nem digno de estar no meio dos 11, dos 10. E Jesus, quando vê Madalena e as mulheres na porta do sepulcro, Jesus diz, avisa os outros e a Pedro. Quer dizer que Pedro não estava com os outros. Talvez os outros não achassem Pedro digno de estar com ele, ou Pedro não se achou digno de estar com os outros, mas ele não estava junto. E dos homens, quais são o primeiro a ter a notícia? Pedro. Por quê? Porque o coraçãozinho de Pedro estava triste.